Na região sul do Brasil, as chuvas têm garantido boas condições de umidade em praticamente toda a região. No entanto, no Rio Grande do Sul, a chuva tem diminuído e isso deve fazer com que a umidade do solo volte a cair no interior gaúcho. Agora, sobre boa parte aqui, desde o norte do Rio Grande do Sul até o sul paranense, o índice de umidade no solo chega até 100%. E no Paraná, algumas áreas do norte do estado ainda apresentavam déficit hídrico, mas choveu forte durante este final de semana. Agora, no decorrer desta semana, a tendência de tempo mais seco em grande parte da região sul e pancadas muito isoladas atingem o norte e leste paranaense e também o leste de Santa Catarina. No decorrer da próxima semana, a chuva volta a ser mais generalizada sobre os 3 estados da região sul e essa chuva deve garantir melhores condições de umidade desde a fronteira oeste do Rio Grande do Sul até o oeste paranaense. No interior gaúcho, apesar do retorno da chuva, ainda será de baixo volume acumulado que não deve recuperar a umidade no solo naquelas áreas que vão ficar mais secas. Sobre o sudeste do Brasil, a chuva tem vindo de forma também intensa e generalizada. Isso tem garantido boas condições de umidade no solo em toda esta área em azul e rosa do mapa. Na área em rosa, o índice chega até 100%. No decorrer desta semana, alerta para muita chuva entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Já a partir desta segunda-feira, a previsão para esses volumes expressivos de água e, além disso, há risco para granizo, o que pode afetar muito algumas áreas produtoras de café. Ao longo da próxima semana, a chuva continua generalizada sobre o sudeste, mas com menor volume acumulado e o potencial para transtornos diminui. Desta vez deve chover algo em torno de 30 milímetros nas áreas mais atingidas entre São Paulo e Triângulo Mineiro. Sobre o centro-oeste do Brasil, enquanto a chuva tem garantido boas condições de umidade no solo entre Mato Grosso e Goiás, algumas áreas pontuais ainda de Mato Grosso do Sul e do sudoeste mato-grossense ainda apresentam déficit hídrico por causa da irregularidade da chuva. Voltou a chover em Mato Grosso do Sul neste final de semana e agora, ao longo da semana, a tendência é que a chuva continue em algumas áreas que estão mais secas. Então, essa umidade no solo deve se recuperar lentamente, principalmente entre o centro e oeste de Mato Grosso do Sul. Entre Goiás e Mato Grosso, o volume de água varia entre 50 e 70 milímetros. Então, é uma chuva que vai manter as boas condições de umidade no solo, mas também pode atrapalhar atividades no campo. E no decorrer da próxima semana, a chuva vem de forma expressiva justamente para as áreas mais secas de Mato Grosso, aqui entre o sudoeste e noroeste do estado. O volume de água pode ultrapassar 100 milímetros em 5 dias, então é uma chuva que vai encharcar bastante o solo, mas também pode trazer transtornos, inclusive para algumas lavouras de soja. Entre Mato Grosso do Sul e Goiás, a chuva também vem de uma forma mais abrangente, com volumes entre 30 e 50 milímetros, o que mantém o potencial para a recuperação da umidade no solo, especialmente nas áreas mais secas de Mato Grosso do Sul. Sobre o norte e nordeste do Brasil, por enquanto, as condições ainda são críticas em algumas áreas pontuais. No norte, por exemplo, há um grande déficit hídrico ainda entre Roraima e Amapá. E nesses próximos 5 dias, não tem previsão de chuva expressiva justamente nestas áreas que estão mais secas. Por enquanto, vai continuar chovendo mais aqui na metade sul da região. Em algumas áreas, importantes áreas produtoras de soja, especialmente do Tocantins, devem ser bastante beneficiadas com volumes de água entre 50 e 70 milímetros ao longo desta semana. Durante a próxima semana, a chuva se intensifica aqui entre Amazonas e Rondônia e algumas áreas, principalmente de Rondônia, podem receber volumes de até 130 milímetros e é uma chuva com potencial para transtornos sobre esse estado. Sobre o nordeste do Brasil, a chuva tem sido mais regular sobre algumas áreas do sul e oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão. Nestas áreas, o índice de umidade no solo já voltou a subir e as condições são melhores, principalmente para as áreas produtoras de soja. Mas na maior parte da região, a situação ainda é crítica e há um déficit de umidade com índices abaixo de 10% em boa parte desta área vermelha do mapa. Ao longo desta semana, vai chover bem em algumas áreas entre Bahia e Maranhão. Isso beneficia áreas produtoras de soja e os volumes podem chegar até 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Por enquanto, nesta área entre o norte e leste do nordeste, ainda não tem previsão de chuva expressiva a ponto de recuperar a umidade no solo. Durante a próxima semana, a chuva volta a ser mais generalizada, deve atingir inclusive aquelas regiões que estão mais secas, mas vem com baixo acumulado. Então, é uma chuva que não tem potencial para recuperar a umidade no solo. Por enquanto, os maiores volumes acumulados devem ficar concentrados entre o oeste da Bahia, Piauí e interior do Maranhão.